vamos dando continuidade aqui, hoje, às leis trazidas por Bert Hellinger, né. Quando a pessoa que dá mais do que recebe, a pessoa dá mais ali do que ela recebe, né, ela acaba se sentindo sobrecarregada e começa a cobrar retribuição de forma consciente ou inconsciente. Então, é aquela história. Na verdade, eu não estou dando sem expectativa nenhuma. Geralmente, os relacionamentos, eles são cheios de expectativas. Muito difícil a gente querer, acreditar que os relacionamentos são totalmente sem nenhuma intenção, não se quer nada. Se você tem um relacionamento amoroso, obviamente que um relacionamento desse tipo, ele vai estar pautado no dar e no receber. Não existe relacionamento amoroso que tenha que ter um sistema de caridade. Um companheiro nosso, uma companheira, nenhum deles estão esperando caridade. Se não existe caridade, porque é um relacionamento amoroso, tem que haver o dar e receber. Precisa haver. O mesmo tanto que eu abro mão das minhas coisas, se o outro não abrir mão também, há desequilíbrio. Há desequilíbrio. Se não existe um consenso entre esse casal, há um desequilíbrio. Pode ser que você não dê na mesma proporção daquilo que a outra pessoa dê, mas você faça outras coisas que o outro nem faz, mas você faz. Então, é sempre estar observando, é estar presente. Por isso que no relacionamento precisa ter presença. É preciso que haja isso, porque senão daqui a pouco vira um relacionamento caridoso. Daqui a pouco, ou o homem casou com a mulher, com a mãe, ou essa esposa casou com o pai. E vira uma relação totalmente desconfigurada. E quando isso acontece, existe um grande desequilíbrio no sistema familiar, com muitas consequências. Então, olha só, por que será que existem tantos divórcios, né? Tantas quebras de relacionamento, tanta mágoa no final dos relacionamentos, brigas. Uma hora você amava aquela pessoa, em outro momento você parece que odeia, virou um inimigo seu. Não vou generalizar, mas nós vemos isso em grande quantidade. Por quê? Porque não se observa, não se faz um autoconhecimento, não se faz uma terapia, não se enxerga para dentro, só se enxerga para fora, né. E quando se enxerga para fora, se projeta nesse fora. Ou seja, você já não enxerga nem para dentro e quando você vai olhar para fora, aí você se vê lá fora. Ou seja, é você com você mesmo o tempo todo, se a gente parar para pensar. E isso é muito perigoso, porque se você se projeta no outro o tempo todo, você se vê lá no outro, e tudo que você quer é aquilo que te falta, o outro nem existe para você, ele fica jogado ali. E isso é algo inconsciente, sabe. Dentro da constelação, dessa filosofia da constelação, esses processos são fenomenológicos e ocorrem de forma inconsciente. Então não importa se eu concordo: "Ah, eu não concordo com isso. Ah, não, isso não tem nada a ver. Olha, porque é assim, assim, assim". Não, isso é inconsciente. Não importa se você quer, se você gosta, não importa nada disso. É assim que acontece. Essa cobrança que você vai fazer, porque você deu, fez, deu a vida, deu sangue, né. Essa cobrança que você faz do outro também
pode ocasionar uma ruptura no relacionamento. E aqui eu só estou falando de relacionamento amoroso? Não, estou falando de todos os relacionamentos. Existe uma base, essa é a base. Essa base vai servir para todo tipo de relacionamento, até mesmo relacionamento profissional. Se existe uma sociedade, 2 pessoas sócias, se só um faz, o outro fica no bem bom, isso não vai dar certo, não vai dar certo, porque existe um desequilíbrio e não vai perdurar. Agora existe uma exceção a essa lei, que é a relação entre os pais e filhos. Os pais e filhos, tá, tem essa hierarquia, né, o pai veio primeiro, depois veio o filho. Como o pai veio primeiro, ele é maior. Então, na constelação, a gente traz muito esse conceito dos maiores, os menores. Os que vieram primeiro são os maiores. Os meus antepassados são maiores do que eu vim depois. Os meus descendentes, eles são menores do que eu. Meus filhos, meus netos, eles são menores do que eu. Eu sou maior que eles. Então, partindo dessa ideia, desse princípio, tá? A lei do equilíbrio, ela vai ter uma exceção, que é essa questão dos pais e filhos, né? Porque os pais sempre vão dar mais para os filhos do que o contrário. Na verdade, isso é real porque os pais deram a vida para os seus filhos. E isso os filhos nunca vão poder retribuir. Então, quando a gente precisa perdoar um pai ou uma mãe, nós precisamos nos lembrar desse detalhe. Não importa, ele foi o pior pai, foi a pior mãe, mas eu só estou aqui por causa deles. E só isso já vale eu deixar eles quietinho lá, honrá-los, e tudo bem, o mal que eles fizeram, quem vai responder por esse mal será eles. Eles irão responder. Não serei eu. Eu vou responder se eu não honrar esse meu pai e essa minha mãe. Porque, queira ou não, o fato é que eu estou aqui, viva, reclamando, respirando, sendo feliz ou não, não importa, graças a eles, não é mesmo? Então, dentro da constelação, né, existe essa questão dos pais fazerem muito pelos seus filhos. Isso é normal. Isso é dentro dessa energia, é algo que flui, né? E os filhos, eles recebem isso que vem dos pais, de bom grado, e entregam para os seus sucessores ali, para os seus descendentes, né? Eles entregam para os seus filhos, para os seus netos e para quem vem depois. Então, é uma ideia filosófica aqui dentro, mas energética, voltada para essa energia, que, ao meu ver, faz todo sentido, né? Os pais deram a vida aos filhos, isso não existe nada que possa retribuir, e naturalmente os pais sempre vão dar aos filhos mais do que eles podem retribuir. Então, tá liberado, né? Os pais podem fazer à vontade, mas precisamos também tomar cuidado, tá? Esse fazer pelos filhos, muitas vezes, passa dos limites, quando esses pais, que acham que podem dar tudo para os filhos, não respeitam aquele limite que o próprio filho impõe. Às vezes o filho precisa seguir a vida, precisa se desgarrar, precisa gerar a sua própria autoconfiança, né? A sua força de ir para a vida, e fica o pai ali ou a mãe fazendo tudo por ele, super protegendo. Então não é disso que nós estamos falando, tá bom? Isso precisa ficar muito claro. Vocês podem perceber que todas as ações, todos os comportamentos que ferem o livre-arbítrio
e o direito do outro está em desequilíbrio. Agora, o que é algo compreensível e que está dentro aqui dessa lei, né? Um pai que ajuda um filho a se formar, por exemplo, que dá todo o suporte para esse filho conseguir, esperar para arrumar um emprego, ou que dá enfim, paga os cursos para os filhos, sustenta esses filhos até no momento que eles precisam, que isso é necessário. Então, coisas assim, é tranquilo. Agora, imaginem um marido e uma mulher, esposa. O marido paga tudo para essa esposa, tudo. O marido paga cursos, paga casa, paga comida. Então, ele está fazendo que papel? O que que lembra isso? O que que nos lembra isso? E isso foi algo que a sociedade impôs. A esposa fica em casa. A esposa tem esse papel, ela só cuida dos filhos, aquela coisa. Só que esse papel traz um desequilíbrio, queiram ou não. Porque o que acontece na nossa sociedade? As mulheres não saíram dessa situação? Elas saíram, porque é um movimento natural. Porque o fato delas estarem casadas e basicamente virando filhas trouxe um desequilíbrio. Então, se a gente aceita, se a gente achar errado ou não, isso não vai mudar nada. Isso é uma questão racional. Agora, dentro das pessoas, dentro delas, o fato delas estarem deixando de exercer papéis para elas mesmas, que elas fossem capazes de fazer, e assumindo uma outra posição, um dia vai chegar a conta chega, não adianta. Alguma questão interna, no mínimo, vai acontecer e vai passar para diante. E aí nós teremos outros membros desse sistema assumindo esse mesmo papel. Por quê? Porque houve aquele desequilíbrio, aquilo foi sendo passado para frente e foi abraçando outros membros desse sistema que entraram em sintonia, que estavam em sintonia com isso. Então não tem jeito, né? Então até isso que foi colocado na nossa sociedade foi algo que trouxe desequilíbrio. Aí nós vamos pensar, bom, lá naquele tempo antigo, os homens, eles iam caçar, tá. Vamos colocar um ponto de observação aí. Os homens iam caçar, os homens buscavam comida, tinham mais força naquele mundo antigo, lá os homens das cavernas, né? Existia uma diversidade, né, nos fenômenos da natureza mesmo. Existia um mundo que era muito adverso. Então, as mulheres ficavam e cuidavam de tudo, daquilo que elas podiam, e até existem as civilizações, principalmente as nórdicas, né, que não tinha nada disso, não. As mulheres faziam tudo, faziam igual os homens, também faziam. Elas iam para as guerras, elas lutavam junto, era outra coisa. Então, é para a gente entender que tudo isso é baseado em mentalidade, na cultura de cada local. Então, não é que precisa ser desse jeito. Não precisa ser desse jeito. Então, quando nós estudamos um pouco de história, a gente vai lá e começa a estudar história, e a gente vai observando como foram os desenvolvimentos aí das civilizações, a gente percebe o que foi acontecendo na sociedade até chegar hoje.
E por que que o mundo ele está tão desequilibrado? Porque existe esse tipo de conceito que é trazido dentro da sociedade, que é abraçado como verdade absoluta. E dentro das nossas famílias, isso acontece até hoje. Até hoje. A gente diz: "Ah, mas existe o trabalho", e existe o trabalho, sim. A mulher ficou em casa, a mulher cuidou de filho, a mulher limpou casa, fez comida. É, existe um trabalho. Mas esse trabalho, ele é valorizado dentro da sociedade? Quem traz o dinheiro, que é o poder, não é a mulher, nesses casos antigos aí, né. Então, sempre ocorrem esses desequilíbrios. Então, o desequilíbrio aqui é que um dá muito, né, e o outro, o que ele dá não é tão reconhecido como tão importante. Então esse outro que fica recebendo, 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 ele nunca consegue retribuir, ele não consegue, porque ele não tem como retribuir na altura daquilo que a sociedade considera como algo muito valioso, muito importante. E se nós vermos hoje a mulher dentro da sociedade, a mulher ainda precisa trabalhar muito mais para conseguir, muitas vezes, ter o mesmo lugar que o homem tem dentro da sociedade. Para a gente perceber o tanto de desequilíbrio que existe em relação a esse papel que foi colocado dentro da sociedade como sendo certo, né? E tudo isso que eu estou falando aqui é analisando segundo aqui essa filosofia trazida na constelação familiar e também pelos teóricos aí da psicologia que nós conhecemos, tá?